temas que vai surgindo como interessante do ponto de vista de direito administrativo é a questão da escolha da Câmara Arbitral e não existe uma solução pronta e acabada sobre o assunto. Como você acha que vai ser feita e quais são os critérios para a escolha de câmaras arbitrais? Bom, no âmbito do Estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado ela tem um entendimento de que não seria caso de aplicação da Lei 8666, que a escolha da Câmara Arbitral estaria dentro da discricionariedade do administrador público. E aí ele teria que justificar a conveniência e oportunidade da escolha da Câmara. Eu, particularmente, eu entendo que seria caso de inexigibilidade de licitação, então teria que seguir todo aquele procedimento da Lei 8666. Na prática, eu acho que fica difícil você conseguir colocar diferenças substanciais em relação às câmaras, porque elas têm um procedimento e uma forma de prestação desse serviço muito parecida. Todas elas são muito boas, muito eficientes, então isso acaba dificultando a escolha da administração. Não temos uma solução ótima, né? Eu acho que o credenciamento seria uma hipótese, então as câmaras interessadas seriam chamadas a se credenciar junto ao poder público. Acho que o decreto dos portos traz alguns parâmetros e a lei mineira também traz outros parâmetros para minimamente ter escolha de câmaras. Então, a lei mineira ela restringe um pouco dizendo que tem que ter sede, né? A Câmara Arbitral tem que ter sede em Belo Horizonte. Eu acho que teria que ser um pouco mais amplo. O decreto dos portos diz que tem que ter sede no Brasil. Eu acho que é algo interessante. Acho que tem que ter experiência, então a Câmara tem que ter uma comprovada experiência na condução de arbitragens. Se tiver experiência em condução de arbitragens envolvendo o poder público, melhor ainda. Então, eu acho que esses seriam os critérios básicos para a escolha de câmaras. Eu acho que esse é um tipo de um relacionamento que, ainda que possa ter algum fundamento contratual, ele de fato escapa ao modelo clássico de contratação administrativa da Lei 8666 e de fato nós ficamos com uma enorme dificuldade em aplicar a lei segundo o modelo tradicional e clássico. É claro que a necessidade, me parece, de uma escolha fundamentada em critérios determinados. Eu tenho alguma dúvida sobre essa questão da exigência de sede no Estado. Parece uma decorrência daquela regra da obrigatoriedade do foro, tal como se isso pudesse ter algum efeito. Mas talvez isso tenha algum relacionamento, e eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, com o próprio exercício da atividade advocatícia do Estado relativamente ao procedimento, relativamente ao processo arbitral. Ou seja, nós temos conversado sobre arbitragem em contratações públicas, tal como se fosse uma coisa simples de ser implementada em face da administração pública. Mas até que ponto a estrutura administrativa, advocatícia, digamos, do Estado, da União, do município, está preparada para uma arbitragem? Então, a ideia de ter sede, talvez, por exemplo, no caso de Minas Gerais, ter sede em Belo Horizonte tem a ver exatamente com isso, para propiciar, evitar uma dificuldade adicional que seria o deslocamento dos integrantes da advocacia pública para um outro local onde fosse realizada a arbitragem. E daí a gente estaria diante de mais um aspecto relevante que é esse, em termos práticos. Será que a administração pública está preparada para a atividade advocatícia específica de arbitragem? A gente não vai acabar tendo que fazer um concurso, digamos, público para ter advogados especializados em arbitragem no âmbito da administração pública. O que está acontecendo, me parece agora, é o recurso da administração pública a advogados externos
mediante contratação por inexigibilidade de licitação, partindo do pressuposto de que tem um objeto que é singular, que não está incluído dentro do escopo comum da atividade advocatícia. Como você vê, especialmente estando dentro da advocacia pública, a capacitação, a qualificação, a condição prática das administrações desenvolver uma atividade de arbitragem, de defesa na arbitragem? Realmente essa tem sido uma preocupação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, em capacitar os advogados públicos para participarem de arbitragens. Então, a gente tem, desde 2011, um grupo de estudos em PPPs, onde já surgiu essa questão de arbitragem, onde se começou a pensar sobre isso. Em 2012 foi criado um grupo de estudos especificamente sobre arbitragem. Então, a partir de então, começamos a chamar vários professores, várias pessoas que estão envolvidas na área de arbitragem para discutir junto com a gente como, né, a arbitragem ela ocorre, e assim, fora chamar as pessoas, esse grupo também discute internamente. Dentro do estado de São Paulo, a gente não faz o tipo de contratação externa de advogados, ou pelo menos não fez. Então, a gente tem tentado, com os nossos procuradores, desenvolver essa expertise em arbitragens. Então, o Centro de Estudos vem pagando cursos, incentivando que os colegas procuradores se especializem nessa área. A nossa nova lei orgânica, agora de de agosto de 2015, ela traz a criação de uma assessoria específica para cuidar de arbitragens. Então, agora a gente vai começar a estruturar essa área de arbitragens efetivamente, com colegas destacados especificamente para arbitragens. Eu tenho notícia que no âmbito da União isso também vem sendo estudado, ou seja, que se tenha órgãos junto à Consultoria Geral da União, dentro da AGU, tenha procuradores especializados em arbitragem. Então, começa a haver essa preocupação dentro da administração, de formar procuradores e de aprofundar o estudo da arbitragem. Não sei se mais para frente, até talvez seja o caso de colocar nos nossos concursos de ingresso, assim como direito processual civil, matérias sobre arbitragem. Eu acho que futuramente talvez isso possa chegar a ocorrer. Porque a situação acaba sendo um pouco estranha, porque há um certo balanceamento, uma ponderação entre o investimento, digamos assim, a ser feito em termos de arbitragem e a quantidade de arbitragens que concretamente existem. Se você tiver uma arbitragem por ano e tiver milhares de processos perante a justiça tradicional comum, é meio estranho você fazer um enorme esforço de investimento na estruturação permanente do órgão, digamos, para ter arbitragem, quando você, na verdade, não vai ter uma arbitragem, sabe-se lá quando, etc. Mas, de todo modo, a preparação, e eu acho que essa é uma outra questão que talvez não tenha sido ainda tomada em vista de um modo adequado, e também é uma visão externa minha, é a preparação para a arbitragem. Ou seja, quando você está na iniciativa privada e existe uma cláusula de arbitragem, o particular, desde logo, vai se preparando para isso. Ou seja, ele vai construindo uma tese, um comportamento, prova para a eventualidade de uma eventual necessidade de uma arbitragem futura. Essa é uma outra questão que pode conduzir efetivamente a um certo desequilíbrio, digamos assim, da administração pública em face do particular, porque o particular, hoje em dia, na atualidade, ele já tem essa preocupação. O particular que participa de um contrato administrativo, ele sabe que se no futuro existir a necessidade de um litígio, ele tem de estar devidamente preparado para isso. Então ele vai documentando todos os pleitos, todas as insatisfações, etc. E na visão comum da administração pública, a contrapartida não acontece. Porque a administração pública conta
tem essa exata ideia, com uma espécie de proteção dada pela supremacia do interesse público. Então, a administração pública vai a juízo normalmente demandada pelo particular, sem estar preparada para isso, numa arbitragem, isso será destruidor. Ou seja, se a administração pública não estiver preparada para aquilo que vai vir, ela não terá documentos, não terá provas, não terá evidências, e ela não vai poder contar com algo que acontece hoje, que é a questão da preocupação do Poder Judiciário em preservar o dito interesse público. Imagino que, num painel arbitral, a concepção dos árbitros será absolutamente distinta daquela dos juízes com os quais a gente hoje se depara. Portanto, a questão da arbitragem para a administração pública envolve talvez muito mais do que simplesmente o momento da arbitragem. Ela tem de começar a se preparar desde o início, no instante em que se licita, no instante em que se tem uma contratação com cláusula de arbitragem, a administração pública tem de alertar-se para isso e começar a preparar o seu caminho para defender os seus interesses, se e quando for necessário. Eu concordo com o professor Marçal, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a administração ela tem que estar preparada para apresentar a sua posição dentro de uma arbitragem. Eu acho que já há condições de fazer isso quando a gente fala em agências reguladoras, quando a gente pensa numa administração tributária. Então, eu acho que há setores da administração pública que já já estão preparados para esse tipo de enfrentamento numa arbitragem. Talvez outros setores tenham que ser melhorados, que a gente tenha que investir sim em pessoal, que a gente tenha que trazer essa cultura do que a arbitragem representa para esses setores que estão tanto quanto longe dessa ideia de arbitragem. Até porque, só para contextualizar, a arbitragem envolvendo a administração pública, essa ideia de arbitragem envolvendo a administração pública, ela é bem presente nesses setores que têm concessões de serviços públicos, parcerias público-privadas, porque foi nessas leis, já em 2004, na de PPPs, e em 2005, na lei que alterou a lei de concessões, que a arbitragem foi trazida de maneira expressa, a arbitragem envolvendo o poder público foi trazida de maneira expressa. Então, nesses setores já existe uma expertise que permite com que a própria administração possa participar de arbitragens. Também é interessante dizer que a administração pública também tem previsão de arbitragem já desde 93, na 8666, nos contratos que envolvem financiamentos externos. Então, essa cultura de poder ser demandada na esfera arbitral e não na esfera judicial, ela já, de algum modo, existe dentro da administração pública. O que a gente precisaria realmente seria ampliar para outros setores.